criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Se liga nessa outra novidade na nossa assinatura básica 2.0. Agora, além de fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudos. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do planejamento. Além de dica de organização do tempo e muito mais. Essa é a assinatura 2.0. Até você entrar na PF 2014... Você estudou quanto tempo efetivamente? E como é que você estudava? É outra história engraçada essa, tá? Gente, sou cheia das histórias, assim. Mas assim que é bom. Né, são cheias de histórias. Eu cheguei aqui em 28 de julho de 2012. Eu fui tomar posse... No dia 28 de julho de 2015, eu tava fazendo minha festa de despedida com os colegas aqui. Dia 31 de julho de 2015, eu tomei posse na PF. 3 anos. Exatos. E é muito engraçado porque quando eu saí de casa, porque assim, a minha história, voltando, gente, eu não me chamo de baiana porque eu tenho cara de baiana, não, porque eu realmente sou baiana. E eu saí da Bahia e vim pro Alfa, assim, na época que não tinha ninguém aqui, né? Na época Os primórdios que apareciam uns loucos aqui de vez em quando, que vinha de algum lugar do Brasil, que o Alfa era um puxadinho. O estudo é a única coisa que ninguém vai te roubar. Você fala assim, você tem colegas que estudam um pouco mais, 4, 5, 6 anos para passar, e daí? O conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Podem tirar tudo, você pode quebrar, se você tem dinheiro hoje, amanhã você não tem dinheiro, você pode tudo, mas o conhecimento é a única coisa. E outra, você está estudando para você. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu não gosto de estudar. Cara, estudar não é gostoso. Mas sabe o que é gostoso? O que o estudo te proporciona. Que é o conhecimento e é você realizar teus sonhos, é você ter seu cargo público que você tanto almeja, é você mudar de vida. E aquela hashtag que é bem clichê, que todo mundo fala, que é estuda que a vida muda, é a mais pura verdade, entendeu? Sim. Isso é básico. Então, assim, cara, aproveita. Eu vejo uma galera falando do Alfa, isso e aquilo. Aí... sabe que me intitula defensora do Alfa, né? Assim, eu falo assim, gente, você tem que aprender uma coisa, você tem que tirar o que é bom pra você. Você tem que aproveitar aquilo que te é proporcionado, entendeu? Tem uma história minha particular que foi uma coisa que na época detonaram o Evandro na internet. Eu falei assim, mas você sabe o que tá por trás? Ninguém sabe. Num aulão, o Evandro falou assim, Baiana, você tá gorda. Essa história, você lembra disso? Eu não sei se você lembra. Isso aí, você tem que treinar. Você não quer... Ele e um outro professor que tinha aqui na época de Direito Constitucional, professor Sena. Baiana, você quer estudar para carreiras policiais ou você quer ir pro administrativo? Não, nada contra, pelo amor de Deus. É porque a área policial tem teste físico. Sim, tem TAF. Tem TAF. Você falou um monte assim no aulão e eu concordei com ele. Só que nos bastidores, que ele chegou numa sala com os... O Carlitos, acho que estava nessa época, já era monitor, que ele fazia... Não sei se só que você não era monitor de sala. Você era monitor lá do online. Pegou todos os meninos, os monitores de sala, falou assim, é o seguinte, a Baiana tem que fazer teste físico. Todo dia, não sei o que vocês vão fazer, o horário que vocês vão fazer, pelo menos eu quero 2 pessoas correndo com a Baiana todo dia. E se daqui a 6 meses a Baiana não conseguir, eu vou mandar todos os monitores embora. Não quero nem saber. Ou a Baiana, desse jeito. Aí eu não quero, se organizem, se programem, façam. Aí os meninos fizeram um cronograma que todo dia 2 iam correr comigo. A gente corria nessa praça aqui da Rio Grande do Sul, que chama, popularmente chamada de... Wilson Joffre. Wilson Joffre ali, a praça de Wilson Joffre. Não vou falar porque, enfim... Desnecessário. Desnecessário. Todo dia, 2 colegas iam correr comigo. Quando não era lá, era no Ciro. Todo dia. E os meninos às vezes corriam. Ou então, hoje não dá pra ir pra lá, vamos na quadra da sua casa. E eu consegui.
eu não conseguia correr, eu conseguia começar a correr, eu consegui emagrecer, eu consegui fazer assim. Então, aí eu falei assim, aí todo mundo detonou o Evandro na época. Mas ele não estava por trás. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O problema é teu, você quer estudar? Não. E ele não só falou, ele não chegou ali no público, ele chegou para mim antes. Ele falou comigo. E não só falou comigo, como foi lá e falou, eu vou te ajudar. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu passei em 2014 que eu não tinha, e aí, como é que tá seu treino? Ele foi lá e pagou colega para me ajudar no meu treino. Eu não passei no teste físico, eu não fiz a média. Que se fosse no concurso eu tivesse passado no último, minha média teria sido super, eu teria passado, feito a nota máxima, porque mudou o teste físico, mas na época eu não passei porque eu não fiz na média. Entendeu? Mas ele me ajudou. Aí eu falo assim, ele não tem obrigação nenhuma, entendeu? Então eu falo, me chamam assim, a defensora do Alfa. Eu sou defensora mesmo. Porque eu vi eu tenho uma história, né? Não é assim da noite pro dia, não é tá aí a mercê. Não, eu tenho uma história com coisas que não é obrigação, entendeu? De estar ali, de fazer, mas que eu tava ali, eu aproveitei todas as oportunidades que me foi dado. As novidades da nossa nova assinatura básica 2.0 ainda não acabaram. Agora você conta também com planos de estudo, simulados por disciplina, questões por banco e redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar um professor de redação e um docente especialista num tema aplicado. Essa é a nossa assinatura 2.0. A gente tem a nossa forma mais exclusiva no Brasil. Aqui, ninguém consegue fazer igual. Todos os cursos da área disponível. Por exemplo, o que é área? Aqui, você vai ter o Sou Mais Policial, que é a caixa aqui que o... Essa caixa que tá aqui. Ele vai mostrar o que tem dentro aqui. E nessa caixa azul, você tem... É dividido em Sou Mais Militares e você tem o chamado Sou Mais Carreiras, que você tem as demais carreiras ali. E no Sou Mais você tem simulados, cronogramas específicos, editais verticalizados, uma inteligência artificial muito forte ali dentro que mede os seus estudos, ou então a tecnologia está te acompanhando, né? A gente tem conteúdos especiais exclusivos que só tem no Sou Mais, não tem em lugar nenhum, que é o curso unificado. Por exemplo, você consegue comprar o curso unificado, tem um valor, ele é mais alto, o curso unificado. O que é o unificado? Você estudou para a Polícia Federal, a Rodoviária, DPEM e a PCDF. Só que ele tem uma mecânica muito dolorosa lá dentro. A gente acompanha um aluno como se fosse 1 para 1. E ele já está dentro do Sou Mais também. Então você tem ele e os outros agregados de valor. Você tem mentorias especiais. A meninada faz ao vivo, em meeting, todo sábado, cara, por turma. Isso ninguém tem. Isso aí quem tem o Sou Mais fica super encantado. E você tem um box de livro. Aí eu vou fazer o seguinte, o box de livro vem com camiseta, caderno, caneta. Sinceramente, você chegar na tua casa e ver isso aqui, ó, esse é o agente transformador da sua vida. Para quem faz o cadastro certinho lá na plataforma, vai aparecer a sua foto aqui. Aqui nós temos o quadro dos sonhos, né, que é... Eu acho interessante sempre você colocar alguma coisa no... Não especificamente para estar colocando os seus sonhos, mas para você ter algo na sua frente que seja visível e que você sempre visualize aquilo. Então você colocar alguma coisa ali eu tenho algumas frases de efeito ali, gatilhos que me deixam sempre acesos na minha frente. Então isso aqui é primordial, na minha opinião, de colocar na sua frente para que você identifique logo de cara. Vem o livro do chefe, do Evandro Guedes, Você é do Tamanho do Seu Sonho, conta a trajetória dele nos concursos públicos.
Eu vou pegar os livros principais aqui, na minha opinião. São 14 livros ao todo. Mas um importantíssimo que eu não dispenso é a gramática. Sempre eu tô preferindo estudar pela gramática agora do que tá pegando o PDF de português, porque a gramática sempre tem uma coisinha a mais e em língua portuguesa eu aprendi a gostar muito. Então para mim chega a ser até prazeroso estudar por essa gramática aqui, sensacional. Um livro também que eu carrego com carinho é o livro de raciocínio lógico do professor Lustosa. Tá servindo como referência de banca, muito importante apontar isso, já foi... Professor, me perdoe se eu errei o número, mas foram 4 ou 6 editais que usaram ele como referência. Nós temos um livro também de matemática, do professor Lustosa e do Arruda, muito bom, são livros de questões. Legislação de trânsito. Galera, para quem está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, esse livro aqui é sensacional porque traz as questões comentadas, 1074 questões comentadas de legislação de trânsito, atualizado com os tópicos novos das novas resoluções de trânsito. Nós temos também de informática, o livro de informática, de questões, direito administrativo, direito penal, língua portuguesa. Cara, eu usei por muito tempo esse livro aqui, eu tenho esse livro em casa, a primeira edição. E direito processual penal, código interativo das carreiras policiais. Esse livro aqui traz todas as legislações e o nosso queridinho também, 5.000 questões carreiras policiais. Esse livro aqui é novo também. Um detalhe para falar sobre o código policiais, ele está sendo atualizado sempre de 6 em 6 meses para quem já tem as erratas vão online dos conteúdos que foram modificados. E ele sempre está vindo com novidade. O próximo vai vir com várias novidades boas. Eu estou acompanhando o processo pessoal da produção daqui da editora, está ficando bem legal. Outras coisas também que vão de brinde, vão a caneca e o caderno. Canetas, a gente está enviando algumas canetas também, 3 canetas de 3 cores, aquele básico que a gente sempre fala, né? São muito importantes também. Isso aqui me acompanhou por muito tempo, foi da PF. E minha mãe trabalhava numa casa que ela saía mais tarde, e daí sempre que eu ia buscar ela, eu levava o livro e ficava resolvendo questões enquanto ela não saía. A gente tem a mentoria por faixa, só o Sou Mais tem isso. Isso é muito bacana, tá? É tudo feito em meeting, então você acompanha os coordenadores, todos os coordenadores aqui, eles te acompanham nas mentorias, dependendo da sua carreira, e você vai ter o acompanhamento. Fala, alfartanos, alfartanas, tudo bem? Sejam bem-vindos, futuros militares. É um prazer recebê-los aqui no canal do YouTube do Alphacom. Estamos começando o nosso evento, mais um evento, um grande evento, aliás, um super evento. Olha só o que nós temos aqui para hoje, agora ao vivo para todo o Brasil, ESA SpaceX 2022, português. Então, vem comigo, é um prazer receber você. Um mês aí de agosto começando com muita coisa boa aqui no Alphacom. Olha só, né? Uma tardezinha aqui, cadê o QR Code? Aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular, tem muita coisa boa, tá certo? Que o tio Evandro preparou para você, tá certo? Queria cumprimentar aqui os nossos monitores, estou acompanhando a aula aqui pelo chat, certo? Yasmin, boa tarde, Yasmin, tudo bem? Camila, boa tarde, Ismael, né? O Capitão Nascimento, né? Que é o oficial R2, né? Capitão Nascimento, né? Que bacana, bom ter você com a gente aí. Certo, Ismael já colocou, foi o link para você fazer um download. A nossa equipe aqui é hiper, super, mega competente. Tá pensando o quê? Né não? Então vamos lá, né? Eu queria pedir algumas coisinhas básicas a você. Primeiro, ó, sua água, certo? Ó, pra você nem precisar se levantar. Papel, caneta, fazer o download do material, tá? Professor, tem que ter cadastro, é um cadastro rápido, básico, tá? Com informações mínimas. Só para você ter acesso a muito conteúdo bom, né, diário, gratuito, que o Alphacom traz para você e ficar por dentro também, né, das promoções como as que estamos vivendo esta semana, começando hoje, tá certo? Então dá uma olhadinha aí, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aí, tá bom? E lembrando que a aula é sua, tá certo? A aula é sua, então eu quero que você participe à vontade. Nosso objetivo aqui é fazer valer isso aqui, ó, ESA SpaceX 2022. Tá? E se alguém chegou aqui por outro motivo, tá? Só pelo português, já está valendo a pena. Porque o que a gente vai trabalhar aqui vale para outros concursos também. Por exemplo, a gente vai trabalhar pontuação. Tá? Eu separei assuntos, né? Já que a gente está nessa pegada de curso completo, tá? Eu gosto de separar por assuntos. Quem já vem comigo em algum tempo aí já sabe, né? Nesse projeto. Então hoje, ó, pontuação,
sintaxe do período simples, concordância nominal e verbal. A gente vai trabalhar aqui questões desse assunto e também colocação pronominal, tá? 4 assuntos aí muito bons, bastante cobrados para você ir à sua prova, mandar ver, produzir bem, certo? E conseguir a tão sonhada aprovação, ok? Belezinha? Como é que estamos aí, ó? Dê o seu alô, tá? Diga de onde você é. Alguns aqui a gente já conhece, né? De outros eventos, tá bom? Mas é importante que você baixe o material. Clique no modo aula que a gente agora vai fazer valer o seu tempo, tá bom? Começando, portanto, ó, com questões relativas à pontuação, ok? Todas as questões já foram cobradas, tá? Pela banca do Exército para ESA ou SpaceX. Então, né, você que aspira às carreiras militares, faz bem, tá? Faz muito bem. E agora a gente vai ajudar você a chegar lá. Eu sou Volney Ribeiro, professor de língua portuguesa e de redação aqui do AlphaCom. Vamos que vamos. Vem comigo. Pontuação, então, primeira questão, tá? Vamos ver como é que a banca aí já cobrou, como é que o assunto aí já foi explorado, tá? Temos aí um período em que está escrito o seguinte: no período, se ele trouxer a tarefa, pensei comigo, não irei castigá-lo. As vírgulas foram empregadas, né? Primeira coisa que eu tenho que saber aqui é se as vírgulas foram empregadas corretamente ou incorretamente, certo? Ó, se ele trouxer a tarefa, pensei comigo. Então, nós temos aqui 2 vírgulas, né? 2 vírgulas, ok. Ele fala as vírgulas, então são essas 2, tá? Que isolam esse termo, pensei comigo, tá? Corretamente ou incorretamente? Adequadamente, indevidamente, né? Então, essas vírgulas estão adequadas, estão corretas. Então, eu já vou eliminar aqui de cara a letra B de bola, que diz que está incorreta, e a gente vai ver por que, né, que estão corretas. Aqui diz que é indevidamente, então, corretamente, adequadamente. Ok. Agora, por quê? Letra A, para isolar uma oração intercalada. Quando eu tenho uma oração intercalada, como essa aqui, certo? A gente usa vírgulas? Sim ou não? Né? O que é um termo intercalado? É um termo que se interpõe entre termos que diretamente se relacionam. Tá? Termos intercalados como aliás, conjunções coordenativas do tipo adversativa e conclusiva. Termos intercalados, orações intercaladas, a gente separa por vírgula. Então, o motivo é o que está de fato na letra A, certo? Corretamente para isolar uma oração intercalada. Oração intercalada, repito, né? Ela está entre outra oração. Tá? Todo termo intercalado é um termo interposto. Prof, o que é um termo interposto? É aquele termo que não faz parte da sequência da oração e ele está ali. Tá? Se eu retirá-lo, as vírgulas que vêm antes e depois dele também saem. Por exemplo, ó, nesse período aí, se ele trouxer a tarefa, essa primeira vírgula fica. Tá? Por quê? Porque essa oração, se ele trouxer a tarefa, essa oração é subordinada adverbial. Tá? Essa oração aqui, ó, oração subordinada adverbial. Quando eu tenho oração subordinada adverbial antes da principal, ela tem vírgula obrigatória. Quando a oração adverbial vem no meio do período, vem intercalada, não é bem assim no meio, não é bem no meio não, tá? É intercalada, certo? Quando não vem no começo nem no final, vem no meio, digamos assim, tá? Aí ela fica entre vírgulas. Então, se eu retirar, pensei comigo, a primeira vírgula fica, porque a primeira vírgula vai servir para isolar essa oração subordinada adverbial. Ok? Bacana, então. Das opções que nós tínhamos, letra A correta, letra Lucas, boa tarde, Lucas. Né? Natan, boa tarde também, Natan. Né? Avante, avante, meu querido. Lucas da Z, logo aí, né? Fazendo prova militar, e não só fazendo, né, Lucas, mas também passando, se Deus quiser. Eu ficaria em dúvida com a letra E. Vamos dar uma olhadinha na letra E. Vamos ver só a letra C, adequadamente porque apresenta mais de um verbo. Não se trata disso, né? Essa oração intercalada só tem um verbo. Tá? A questão gira em torno dessas vírgulas aqui.
Então, nesse trecho, a gente vai ter somente um verbo, tá? Mas a dúvida aí do Lucas, né? Letra Gabriele. Gabriele, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos hoje de português, ó, olha só o que nós temos para hoje, Gabriele. Pontuação, sintaxe do período simples, concordância nominal e verbal e colocação pronominal, ok? Vai ser muita coisa boa aí. 1h30, ó, passa rápido demais. Infelizmente passa muito rápido, tá? Bom estar com vocês. Vamos aí a letra E, corretamente, para isolar uma oração adjetiva explicativa. Ó, a oração adjetiva, certo, Lucas? Bom que ao vivo, rapaz, a gente se dirige a você diretamente. Tem que ter o pronome relativo, certo? A oração adjetiva precisa do pronome relativo, certo? Ok? E aqui nós não temos o pronome relativo, é simplesmente uma oração intercalada, certo? Prof, que pronomes relativos, né? Você tem o que igual qual, quem igual qual, cujo, onde igual a em que, no qual e o qual, tá? São os principais aí que costumam aparecer. Então essa oração adjetiva explicativa tem que ter vírgula? Tem, certo? Mas precisa do pronome relativo. E o pronome relativo não apareceu aí. Então lembra, ó, a oração adjetiva explicativa é iniciada por pronome relativo, certo? Como o pronome relativo não apareceu, a gente vai ter simplesmente uma oração intercalada, ok? Belezinha? E essa foi a nossa primeira questão sobre pontuação. Orações intercaladas, né? Por exemplo, suas críticas, vírgula, dizia o político, não tem fundamento, tá? Oração intercalada, dizia o político, ok? Orações intercaladas, termos intercalados são separados por vírgula. Bacana? Vamos ver como é que nós estamos aqui no nosso chat. Eu estou acompanhando. Mande o seu alô, certo? A aula é sua. Aproveite, explore o seu professor. Quero ver você aprovado, né? A gente está chegando aí da primeira prova já para a escola militar, né? Maravilha, viu? Maravilha. Tenha medo não. Deixe que os outros tenham medo. Você vai lá para fazer diferença e conseguir a sua aprovação. Tá bom? Lucas, né? Ah, deu certo, né? Esse detalhezinho é importante. Importante. E o bom é que a gente está ao vivo, né? E aí você já pode perguntar ao vivo, tá bom? Essa foi só a primeira, só para esquentar. Tem mais duas aqui de pontuação, tá? Vamos lá. Segunda questãozinha sobre pontuação. Temos o seguinte. A alternativa que apresenta trecho corretamente pontuado é... Aí aqui a gente tem várias situações. Vamos lá, começando com a letra A. Na hora que você tiver uma ideia de Rômulo Rodrigues, boa tarde, meu querido. Né? Fazer a chamada aqui, né? Ó, chamar o xerife aí do dia, conferir a tropa, tá todo mundo em forma aí, fazer a chamada. Aí, Rômulo Rodrigues, presente. Muito bom, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Olha só, né? Desde a letra A, ele quer corretamente, certo? É sempre bom, deixa eu dar uma dica a você, você grifar lá no enunciado da questão se a questão pede o item correto ou incorreto, ok? Porque às vezes a gente acha que é o correto, era incorreto, e aí é uma questão que a gente não erraria se tivesse observado isso direitinho, tá bom? Então vamos lá, letra A. A intensa exploração dos recursos naturais constitui. Olha só, essa vírgula aqui está errada. Por que está errada? Porque ela está separando o sujeito do predicado. Sujeito e predicado a gente nunca separa por vírgula, certo? Nunca vai ter vírgula sujeito e predicado. Então não importa a extensão do sujeito. Ah, pessoal, mas o sujeito é extenso, o sujeito é longo. Aqui o sujeito, olha o tamanho do sujeito, certo? Deixa eu lhe falar uma coisa altamente errada sobre pontuação. Não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi assim. Ó, lá na escolinha da tia Teteca, né? Esse nome é fictício, tá? Se coincidir, é fictício, tá? Pode ser que exista, né? Alguma escolinha de tia Teteca no mundo aí, né? Mas aqui é fictício, tá? Lá na escolinha da tia Teteca, eu aprendi o seguinte, tá? Quando tem pausa, tem vírgula, certo? Aprendeu assim também? Quando tem pausa, tem vírgula. Aí eu tenho um sujeito enorme, tenho um sujeito extenso, um predicado maior ainda, e aí eu faço pausa, eu ponho vírgula, certo? Errado, tá? É o contrário que é correto. Quando tem vírgula, tem pausa, ok?
Quando tem pausa, não tem vírgula. Pausa é só para cadenciar o ritmo. Tá? Ninguém vai morrer sem ar lendo um texto, né? Agora imagine uma pessoa com crise de asma pontuando um texto. Quando tem pausa, tem vírgula. Cada puxada de ar que ela der aqui, ela vai colocar uma vírgula, tá certo? Então isso não existe. Ó, não importa a extensão do sujeito. Quando houver sujeito e predicado, não há vírgula. Então aqui, ó, a intensa exploração de recursos naturais, sujeito, constitui uma ameaça ao planeta, predicado sem vírgula. Ok? Então, letra A. Prof, tá? Onde mais não tem vírgula, tá? No período simples, tá? No período simples, ó, a aula vai ficar gravada, possivelmente, né? Aí você volta e dá pausa, vai pausando e anota o que eu vou dizer aqui. No período simples, não há vírgula entre. Vamos começar com essa mão aqui. Não há vírgula entre sujeito e predicado, ok? Não há vírgula entre verbo transitivo e objeto direto. Não há vírgula entre verbo transitivo e objeto indireto. Não há vírgula entre nome e complemento nominal. Não há vírgula entre nome e adjunto adnominal. Não há vírgula nem dois pontos entre verbo de ligação e predicativo. Verbo de ligação e predicativo. Vocês são, vírgula, inteligentes. Vocês são, dois pontos, inteligentes. Ok? Então, existem outras situações? Sim. Mas essas que eu citei são as que mais aparecem em prova. Tá bom? Então, registre aí. Tá certo? Dá logo um alô aqui, né, Luan? Né? Boa tarde, Luan. Tudo bem? Natan, tem uma pergunta, né? Deixa a questão por 30 segundos para nós tentarmos responder. Depois que o senhor explica, pode ser? Natan, né? 3 segundos, até gostaria, sabe, Natan? Mas aqui, como é online, 2, 3 segundos sem eu falar, parece uma eternidade. Tá certo? Então, seria muito bom. Vamos tentar ver como é que a gente concilia isso aí. Tá certo? Maicon, boa tarde, Maicon. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Tá certo? Boa tarde a cada um de vocês. Muito bom ser útil a vocês. Eu já fui militar temporário, tá? Já vesti a fardinha verde oliva e quero agora que você vista a sua definitivamente. Não temporário, né? Mas definitivamente. Vamos lá, letra B. Esperança discordou da decisão do chefe e pediu demissão do cargo. Tá? Olha só, aqui nós temos o mesmo sujeito. Tá? Então, como se trata do mesmo sujeito, não há necessidade de vírgula antes do i. Pode ter vírgula antes do i? Pode. Certo? Quando ele... Deixa eu até colocar aqui. Quando ele for igual a mas, certo? Ele tem valor adversativo. Por exemplo, ele não estudou e passou. Ele não estudou, mas passou. Quando o i tiver valor conclusivo, tá? Quando é que o i tem valor conclusivo? Quando dá para trocar por isso. Tá? Eu digo assim, ó, ele estudou muito e fez boa prova. Por isso fez boa prova. Então, se o i pode ser equivalente a por isso, então ele vai ter uma vírgulazinha antes. Quando o sujeito é diferente, a gente vai ter vírgula facultativa, certo? Deixa eu colocar aqui nesse espaço aqui, ó. Ele chegou, vai anotando isso aí. Ele chegou, vírgula, e ela saiu. Ele chegou e ela saiu. Eu posso dizer isso com vírgula ou sem vírgula, tá? Sujeito diferente. Ele chegou e ela saiu. Vírgula facultativa. Ok? Mas quando o i tem valor de mas, quando o i é igual a por isso, tá? Ou quando o i indica ênfase, certo? Vamos colocar isso aqui. ênfase. Ele vai ter vírgula obrigatória. Tá? Como seria ênfase? Vamos pensar que ele disse, vírgula, e repetiu, vírgula, todas aquelas asneiras. Ele disse e repetiu. Tá? Não deixa de ser uma oração intercalada também, né? Como a gente já viu aqui na questão anterior. Ok? Então anota aí, meu aluno, futuro militar. Vírgula antes do i, quando ele tem valor de mas, quando ele é igual a por isso,
quando ele indica ênfase. Vírgula facultativa antes do i, quando ele liga orações com sujeito diferente. Quando não há vírgula antes do i, quando ele tem o mesmo sujeito, é o caso aqui da letra B de bola, que é o mesmo sujeito, tá bom? Letra C, Dona Elza pediu, ó, verbo transitivo, hein? Não tem vírgula. Nunca separa um verbo transitivo do complemento dele, certo? Nunca separo nem, ó, verbo transitivo, tá? Nunca separa objeto direto nem objeto indireto, nunca. Imagina, eu comprei um carro, eu comprei, vírgula, um carro. Preciso de você, preciso, vírgula, de você, tá? Nunca, tá bom? Ok? Vamos ver como é que estamos aqui. Nosso chat. Aqui algum futuro combatente já mandou uma pergunta aqui, né? Cadê? Emily, boa tarde, Emily, seja bem-vinda. O que vai ser estudado hoje? Lhe digo agora, né? Estamos pontuação agora, segunda questão de 3. Sintaxe do período simples, 3 questões. Concordância nominal e verbal, 6 questões. Ó, quem tem dúvida em concordância verbal e nominal, chega aqui, a gente vai resolver 6 questões, tá? E colocação pronominal, 3 questões aí, é o nosso conteúdo para hoje, tá bom? Tá? Baixa o material que tá aí do lado, tem tudo, maravilha, valeu, Maicon. Vamos que vamos, certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Letra D. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Pessoal, cadê? Pronto. Ó, os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Eu não posso explicar essa oração aqui, ó. Essa oração aqui, agora sim, Lucas, né? Olha só essa oração aqui, ó. Essa oração aqui é oração subordinada adjetiva. Só que ela não pode vir entre vírgulas. Por quê? Porque quando ela é explicativa, ela generaliza, tá? Toda oração adjetiva explicativa generaliza. E nem todo animal se alimenta de carne, entende? Então essa oração tem que ser restritiva, certo? Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Então essas vírgulas têm que sair, porque essa oração é restritiva, tá? Deixa eu colocar uma informação para vocês aqui embaixo, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ela se refere somente a alguns do grupo que ela menciona. Oração subordinada adjetiva explicativa. Ela generaliza, então ela se refere a todos do grupo que ela menciona. Tá ok? Então, saber isso aqui faz diferença. Isso aqui cai muito na banca militar. Você que vai fazer a prova da ESA, da SpaceX, tá chegando, né, inclusive, mas não é para ter medo não, tá? É para ir lá e se garantir, fazer a sua parte. Então, ó, restritiva se refere somente a alguns. Explicativa se refere a todos. Então, os animais que se alimentam de carne é uma oração que se alimenta de carne restritiva. Eu não posso generalizar, porque a própria ideia já é de restrição, tá? Então, a referência aqui, ó, é somente a alguns, ok? Somente a alguns. Então, muita gente se perde aí. Então, você já sabe. Primeiro, a oração adjetiva é iniciada pelo conectivo chamado pronome relativo, certo? Pode ser que igual ao qual, o qual, quem igual ao qual, cujo sempre é pronome relativo, e onde igual a em que, no qual e suas formas variantes, tá? Quando tem vírgula, generaliza. Quando não tem, restringe, ok? E isso vale até para a prova de interpretação, tá? Porque uma coisa é se referir a alguns, outra coisa é se referir a todos, né? O pressuposto para você interpretar muda, tá? Então a resposta é a letra E. A oração adjetiva explicativa, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. A oração adjetiva explicativa, ela traz um dado desnecessário, né, que pode ser dispensado. Van Gogh morreu na miséria. Van Gogh, que pintou quadros muito valiosos. Aqui eu não tenho como restringir. Por quê? Porque não existe outro Van Gogh pintor.
certo? De renome, do expressionismo, tá? Ok? Pintor holandês que cortou a própria orelha direita, certo? E fez vários autorretratos, né? Mostrando essa insanidade. Morreu na miséria. Dizem, né, do verbo eu não sei, que teve quadro dele que foi usado como porta de galinheiro. Olha só. E hoje, né? Hoje são quadros ultra mega valiosos. Então aqui, ó, se trata de uma explicação. Como se trata de uma explicação, então esse termo deve vir de fato entre vírgulas. Beleza, turminha boa? Olha só quanta coisa boa a gente está vendo aqui, né? Fares Gabriel, né? Boa tarde, meu querido, né? Tamo junto, viu? Quero ver você lá. Pode ter certeza, tá? Bem, graças a Deus, né? Só cansado, mas o cansaço faz parte, né? Quando a gente estiver cansado, a gente tem que aprender a descansar e não a desistir, porque o cansaço é temporário, né? Os benefícios ficam, certo? Estava ocupado, depois entrei na aula agora. Pronto, seja bem-vindo. Estamos aí caminhando para a primeira hora ainda. Tem muita coisa boa para rolar, certo? Depois você volta um pouquinho, né? Tá bom? Cadê? Luan, vamos para a terceira questão ainda, soldado? Terceira, tá? Terceira de 15, hein? Terceira de 15. Fala, você daqui a pouco, pelo menos a aula fica gravada. Show, tá? Valeu, vamos que vamos, tá? Bom ter você aí, viu? Quero ver todos vocês aprovados. Pode ter certeza. Alguns aqui a gente já tem contato, né, há algum tempo aqui pelo próprio YouTube e a gente fica na torcida, de verdade, na torcida mesmo. Tá? A gente se realiza muito por meio da aprovação de vocês. Você não tem ideia como a gente cria essa afetação e o desejo que vocês passam. Tá? Beleza? Só para animar, o Alfacom já tem mais de 203 mil alunos aprovados em concurso público. Não é maravilha? Então, vem com a gente, está no lugar certo. Olha só, vamos de terceiro então, soldado. Né? Gostei, viu? Gostei do soldado aí, viu, Luan? Luan, temos um trechinho aqui que diz assim, ó, terceira questão, hein? Pontuação. Sobre a pontuação do período, 2 pontos. Abre aspas. Nesse julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, mais importante, o seu rendimento escolar. Marque a resposta correta. Porém, está entre vírgulas porque é uma oração intercalada. Pessoal, olha só a pegadinha. Deixa eu até pegar o marca-texto aqui. Desde quando, porém, é uma oração, certo? Porém, é uma conjunção, tá? Porém, é uma conjunção. Oração é uma frase em que há verbo, ok? Então, porém, isso aqui é para testar, assim. Eu acho que é para testar, sabe o quê? A atenção. Desde quando, porém, é oração? Porém, é uma conjunção. Não pode ser oração. Letra B. A vírgula depois da conjunção aditiva aí marca uma ênfase. Vamos dar uma olhadinha? Nosso julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, mais importante, não, isso aqui é para termo intercalado. Essas vírgulas aqui, servem para marcar o termo intercalado. Quando eu falei de ênfase, na questão anterior, certo? É antes do i, Olha só, tá vendo, Aqui tá antes do i, certo? Não é depois. Aqui a caneta, opa. Não é depois, tá? É antes do i, certo? Aí serve para dar ênfase. Mas a ênfase acaba sendo o quê? Acaba sendo uma oração intercalada. Ele disse e repetiu todas aquelas asneiras. Então, olha só a banca militar querendo dar uma rasteira em você aí. A vírgula depois da conjunção aditiva aí marca o ênfase. Não. Né? Isso aqui é para isolar um termo deslocado, um termo intercalado. Se esse termo aqui, mais importante, sai, as duas vírgulas também saem. Então, letra A está falsa, letra B está falsa. Porém, está entre vírgulas, porque é uma conjunção coordenativa deslocada. Nosso julgamento, porém, olha só, nós temos aqui um termo deslocado. Tá? Anote aí, por gentileza, conjunções coordenativas. Tá? Que
costumam vir deslocadas e vão estar entre vírgulas são as adversativas, com exceção do mas, tá? Porque o mas nunca desloca, o mas não muda de posição, ok? O mas ali é sempre depois da vírgula entre duas orações, o mas não desloca. E as conclusivas, tá? As conjunções conclusivas. Eu vou lhe dar outro exemplo além disso aí, tá? Então, nosso julgamento, porém, como é que eu sei que essa conjunção está deslocada? Certo? Ela não inicia a oração dela. Toda conjunção serve para quê? Para ligar orações. E quando ela não está deslocada, ela está no limite entre uma oração e outra. Por exemplo, o sinal estava fechado, vírgula, porém os carros não paravam. O sinal estava fechado, vírgula, porém os carros não paravam. Ou seja, ela está no limite ali entre uma oração e outra, ligando a oração coordenada a outra oração coordenada. Tá? Agora, se eu desloco, ela fica entre vírgulas. Aí ela não inicia mais a segunda oração. Outra palavra vai iniciar a segunda oração. Por exemplo, pegando a mesma ideia, o sinal estava fechado. Os carros, porém, não paravam. Ó, os carros, porém. Então, o termo os carros, artigo e substantivo, esse termo começou a segunda oração. E o porém vai ficar entre vírgulas. Tá bom? Isso vale tanto para conjunções adversativas quanto para conjunções conclusivas. Por exemplo, a prova será difícil. Devemos, pois, estudar. Esse pois fica entre vírgulas. Está intercalado. Devemos, portanto, estudar. Certo? Letra C, então, nossa resposta. Vamos só ver a letra D. Mais importante está entre vírgula, pois está na ordem inversa. Tá? Não tem ordem inversa aí. Tá? Aqui é simplesmente termo intercalado. Tá? Só um termo intercalado. Ordem inversa é se esse termo deveria estar no final e foi trazido para o começo ou para o meio da frase. Mas esse mais importante aí pode vir em qualquer lugar. Não se trata de ordem inversa. Letra E, a vírgula sempre depois da conjunção coordenativa, porém. Não. Sempre não. Existe sempre, ó. Pode, se fosse antes, tá? Tudo bem, antes. Mas depois, não. Depois pode haver, certo? Pode haver. Mas o certo é que vem antes. Com isso, né, a gente termina aqui a nossa terceira questão sobre pontuação, tá? Deixa eu ver como é que você está aqui, se tem alguma dúvida, tá? Entre C e D, o Fares, né? Fares e deu o quê? Deu letra C, né? Então, letra D não está na ordem inversa, tá? A ordem inversa é quando aquele termo de fato vem no final da frase, tá? Por exemplo, ó, pensei em comprar o carro naquele fim de semana. Naquele fim de semana, vírgula, pensei em comprar um carro. Tá? Então, naquele fim de semana, está na ordem inversa. Porque qual é a ordem direta, né? Para eu saber qual é a ordem inversa. A ordem direta é primeiro sujeito, depois verbo, depois adjunto adverbial. Se o verbo é transitivo, aí a gente tem sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Tá? Aí isso seria a ordem direta. Fugir disso seria o quê? Seria transpor o adjunto adverbial do final da frase para o começo da frase ou para o meio da frase. Ok? Belezinha? Luan, porém é uma conjunção coordenativa de ordem direta. Na verdade, Luan, quando se fala de coordenativa, aí vai ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, né? Ok? Letra C, turma boa, acertou. Como diz Van Gogh, estou buscando, estou lutando, estou nisso todo meu coração. Muito bom, né? Exatamente. Acertou, aí, Fares, valeu, meu querido, né? Sempre generaliza tudo, a maioria das vezes a questão quando tem sempre, nunca, jamais, somente, a gente já fica com o pé atrás, né? Tainá, falta pouco, Tainá, Deus quiser vai dar muito certo, viu? Valeu, né? Como é que estão futuros sargentos aqui, ó? Show de bola, futuros oficiais, né? Futuros sargentos, turma boa, né? Seja bem-vinda, Tainá, deu certo, né? Olha aí, estudando pelo celular, que maravilha. Eu estou acompanhando pelo celular aqui também, ó. Certo? O chat de vocês. Que a aula aqui é de vocês, tá? Quanto mais participação, melhor. Né? Quanto mais vocês interagirem aqui, melhor
Quanto mais dúvida vocês tirarem, melhor. Para vocês, né? Tá bom? Ah, sua mãe é pedagoga, rapaz, que legal, né? Professora, que maravilha, que bênção, né? Já ajudou muita gente aí nesse caminho maravilhoso. Maravilha, maravilha. Vamos que vamos, ó. Vamos mudar de assunto agora. Sintaxe do período simples. Essa questão aqui, nós temos 3 questões, tá? Selva, Loa, isso aí. Essa questão aqui, eu já tinha resolvido em outra aula, mas aí alguém pediu, professor, faz de novo que eu não entendi, né? Eu disse, tá certo, né? Traz de novo. São questões da banca, né, de vocês. Então, o objetivo aqui não é só a gente resolver uma vez, é você entender todo o processo. Bacana? Então vamos lá. Ó, nada te posso dar. A função sintática do pronome indefinido nada é. Então nós temos aí algumas opções. Certo? Sujeito simples. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, complemento nominal, predicativo, adjuntado nominal. Adjuntado nominal não pode ser, certo? Porque para ser adjuntado nominal, a frase tem que ter substantivo. Olha só a dica. Para ser adjuntado nominal, a frase precisa ter substantivo, certo? O que é um adjuntado nominal? É um termo que se liga ao substantivo, especificando, qualificando o substantivo. Então, para ser adjuntado nominal, a frase precisa ter substantivo. E a frase não tem substantivo. A frase tem 2 pronomes, ó. Nada, pronome indefinido, ti, pronome oblíquo. Posso dar uma locução verbal. Então, não pode ser adjuntado nominal, tá? Ok. Também não é predicativo, também não é complemento nominal. Porque para ser complemento nominal, a frase precisa ter, ó, complemento nominal, liga-se a. Então, a frase precisaria ter, olha só que interessante, um adjetivo. Adjetivo costuma pedir complemento nominal. Por exemplo, isto será útil a vocês. Ó, útil a vocês. Útil a quem? A vocês. Ok, mas a frase não tem adjetivo. Ela tem 2 pronomes e 2 verbos. Um advérbio, tá? Um advérbio. Advérbio costuma pedir complemento nominal. Por exemplo, ele estava longe de casa. Longe pede complemento. Longe de quê? Longe de quem? Perto também, ó. Ele estava perto de casa. Perto de quê? Perto de quem? Certo? Então, a frase não tem. A frase tem, ó, um pronome, 2 pronomes. Um verbo, 2 verbos. Ou então, ela precisa ter um substantivo abstrato. E a frase não tem substantivo de nenhuma natureza aí. Substantivo abstrato costuma pedir complemento nominal. Tá? Então, esse termo nada já sei que complemento nominal não é. Tá? Porque não tem nenhuma palavra aí pedindo complemento nominal. Certo? Então, já eliminei 2 opções. Predicativo também não. Tá? Predicativo é uma qualidade que a gente atribui a um sujeito ou a um objeto. Por exemplo, você é inteligente. Inteligente é um predicativo do sujeito. Eu digo assim, considero você inteligente. Predicativo do objeto. Deixa eu até colocar aqui. Tá? Predicativo, ó, é uma qualidade que eu atribuo. Então, eu digo assim, você é inteligente. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Ó. Eu digo assim, considero, minha opinião, considero você inteligente. Olha aí. Quem considera? Eu. Vamos pegar aqui o pincel azul. Quem considera? Eu. Verbo transitivo direto. Quem eu considero? Você. Objeto direto. E esse inteligente é o quê? É uma qualidade do sujeito? Não. Do objeto. Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Predicativo é uma qualidade que a gente atribui a um sujeito ou a um objeto. E agora? Né? E agora, cadê? Letra A e letra E. Né? Pode ser letra A ou letra E. Por quê, prof? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Quem é o sujeito dessa frase? Ó?
Nada te posso dar. Certo? Quem é o sujeito? Eu. Então, como é que eu faço para descobrir o sujeito? É só perguntar o verbo que ou quem e a resposta é o sujeito. Por exemplo, a caneta falhou. O que falhou? A caneta. Então, a caneta é o sujeito. Meu pai chegou. Quem chegou? Meu pai. Meu pai é o sujeito. Não importa se vem antes do verbo ou depois do verbo. A posição não faz diferença. Tá certo? O que importa é que esteja funcionando como sujeito. Tá bom? Então, ó, quem é o sujeito aí? Eu. Ok, então já sei que não é sujeito. Nada te posso dar. Certo? Já sei que não é sujeito, né? Então, eu elimino aqui a letra A. Resposta, letra E. Posso aqui, ó, sujeito eu. Agora, quem dá alguma coisa a alguém, certo? Dá o quê? Ó, nada, objeto direto. E o a ti, objeto indireto. Porque o verbo dar é VTDI. Quem dá alguma coisa a alguém. Dá o quê? Nada. A quem? A ti. Certo? Então tá aí. Letra E, objeto indireto. E essa foi a nossa quarta questão, sintaxe do período simples. Vamos ver como é que estão os combatentes aqui no nosso chat. Né? Cadê? Letra E. Turma boa, tá vendo de letra E aí, né? Tainá, Fares. Certo? Cadê? Cristina, estudando com Alfacom, Planaltino, Bahia. Que bacana, né? Você tá com a gente aí, né? Que maravilha. Né? Não é a primeira vez, né? Seja bem-vinda. Tá? Relatos da fé. Prof, quando vai ter conteúdo de morfologia. Em outra aula, eu já tinha trabalhado bastante morfologia, aí hoje eu dei uma focada mais na sintaxe, tá certo? Mas relatos da fé, se você buscar pelo mesmo título de aula, tá? Você vai encontrar morfologia também, certo? Inclusive, ó, deixa eu ver até se eu tenho uma data aqui. Ó, dia 1/8, certo? Teve morfologia, fonologia, certo? Só que eu lembro aqui, ó. Que eu guardo aqui a sequenciazinha, tá? Dia 24 de junho também teve morfologia, mas exatamente há uma semana, dia 1º. 1º/8 teve morfologia, tá bom? Aí, como é um curso completo, aí a gente vai alternando, né? Para abranger todos os conteúdos, inclusive fonologia, literatura, estilística, teoria do verso, beleza? Bacana aí a participação de vocês no chat. Né? Basta somente Deus. É que só ter calma que vai. É isso aí. Para trás nem para pegar impulso. Olha aí, a coisa boa. Somos máquina de combate, né? Valeu, meu querido, né? Muito obrigado. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É na subida que é a canela grossa. Exatamente. É isso aí. Né? Esse aulão merece ficar show de bola, tá? Valeu, tamo junto. Natural de Fortaleza, segundo ano seguido fazendo a prova. Faz, Gabriel, vai dar certo, meu querido. Tá? Michele Silva, boa tarde. Né? Muito bom mesmo ser útil a vocês. Então vamos mandar ver, vamos para cima. Tá? Vamos à nossa questão 5. Né? Por enquanto, sintaxe do período simples. Depois a gente vai entrar só em concordância. Tá? 6 questões de concordância. Temos 15 questões para esta aula. Tá? Muito bom, Tainá, fazer essa playlist aí, tá? Valeu, Michele, muito obrigado, viu? Muito obrigado, é um prazer demais ser útil a vocês, pode ter certeza. Ó, na frase, a terra era povoada de selvagens. O trecho destacado é: turminha boa, quando vocês tiverem uma situação assim, vamos fazer o seguinte. Ó, nós temos aqui, ó, vamos grifar a forma verbal. Sugiro sempre grifar a forma verbal. Tá? Aqui, ó, era povoada. Era povoada é o quê? Certo? Aqui nós temos verbo de ligação mais verbo no particípio. Verbo de ligação mais particípio. Quando você tem... Lembra como é que é a voz passiva? A voz passiva tem de duas formas. Vamos relembrar aqui. Certo? Existe a voz passiva sintética ou pronominal. Sintética.
sintética ou pronominal. Como é que se dá a voz passiva sintética ou pronominal? Verbo transitivo direto mais o se. Tem outra forma? Tem, mas essa é a que mais aparece. Se a gente souber essa aqui, a gente resolve a questão. Tá? Por exemplo, povoou-se a terra. Tá? Povoou-se. Vou colocar aqui, ó. Vende-se carro. Vendem-se frutas. Vendem-se frutas. Frase menor. Pronto. Vendem-se frutas. Outro tipo de voz passiva é a chamada analítica. Analítica. O que é a voz passiva analítica? É aquela que traz um verbo de ligação mais um verbo no particípio. Mais um verbo no particípio. Esse verbo de ligação geralmente costuma ser o verbo ser, o verbo estar ou o verbo ficar, tá? Ser, estar ou ficar. Bacana? E aí nós vamos ter o seguinte, pegando a mesma ideia de vendem-se frutas, a gente vai ter o sujeito aqui, frutas, tanto na voz passiva sintética como aqui. Frutas são vendidas. Frutas são vendidas, certo? Então, primeira coisa que eu sugiro a você, quando for fazer uma análise sintática, é marcar os verbos. Por exemplo, se o verbo da frase é de ligação, a frase já não tem objeto direto. Porque só existe objeto direto com o verbo transitivo, seja direto ou transitivo direto e indireto. Isso quer dizer o quê? Que eu já elimino letra C e letra D. Tá? Não pode ter objeto direto se o verbo da frase é de ligação. Muito óbvio isso, né? Ok? E aí nós temos o seguinte, agente da passiva, complemento nominal e adjunto adverbial. Se eu tenho voz passiva, né? E aqui nós temos, ó, voz passiva analítica. Voz passiva analítica. O que caracteriza a voz passiva? Semanticamente falando, o sujeito sofre ação. Ok, quem é o sujeito? A terra. Tá? É só perguntar assim, quem era povoada? A terra. Ou que era povoada? A terra. Certo? É só perguntar que ou quem, a resposta ao sujeito. Você pergunta ao verbo que ou quem, a resposta ao sujeito. Tá? Então, o que era povoado? Certo? A terra. Aí tem um detalhe. Se o sujeito, na voz passiva, sofre ação, ele sofre a ação de quem? De alguém que está agindo. Um está sofrendo ação e o outro está praticando ação. Um é paciente, o outro é agente. E quem pratica ação na voz passiva se chama agente da passiva. Muito bom. Letra E. E o agente da passiva, ó, deixa eu lhe dar uma dica. Pode ter a preposição de ou a preposição por. Lembrando que esse por, a depender da frase, pode virar pelo, pelos, pela ou pelas, né? Porque se contrai com artigo, tá? Certo? Então, ó, a terra era povoada por selvagens, também estaria correto. A terra era povoada de selvagens, também estava correto. A rua foi cercada de policiais. A rua foi cercada por policiais. Ok? Então, a gente vai ter aqui o agente da passiva, que é o termo que pratica ação na voz passiva. Agente da passiva, pratica ação na voz passiva. Beleza? Essa foi a nossa questão número 5, né, de sintaxe. Queria ver como é que você está aqui no chat, né, como é que estão aí, se tem dúvidas, tá certo? Se tiver dúvida, manda aí que a gente está ao vivo, né? A gente já resolve agora, tá? Cadê? Super Drama, graças, seja bem-vinda. Lucas, pega o café combatente, foco no papiro, olha aí. Já tomei antes, agora estou só com a águazinha aqui, ó, um cafezinho para dar aquela acordada, né? Se a mente não funciona, o braço flexiona, pega... Eita, é verdade, né? Cadê? Vai ser, também confia. Tá? Eu estava achando que era a letra E. Letra E. E acertou, né? Olha aí, deu certo. Muito bom. Letra E. Qualquer dúvida aí, ó, intervenho. Tá? Agora deixa eu lhe falar uma coisa. É muito comum na banca do Exército essa construção verbo de ligação mais particípio.
Quando você tiver sempre verbo de ligação mais particípio, não tenha nem dúvida, tá? É voz passiva analítica. Ok? O termozinho depois, preposicionado, tem grande chance de ser o agente. Certo? Luan, né? Rapaz, faz um tempinho já, viu? Faz um tempinho já, eu acho que uns 8 meses, mais ou menos. Tá? Beleza, meu patrão? É nóis, né não? É nóis. Valeu. Vamos que vamos. Vamos de questão 6. Ó, sexta questão aí. Essa questão 6 também, né, abordando aí sintaxe do período simples. Né? Lembrando que a nossa aula aí é o curso completo para ESA SpaceX. Tá? A gente já está trabalhando. Depois você vai na playlist aí do AlphaCom, canal do YouTube, põe todas as aulas, você vai encontrar, eu acho que todos os conteúdos relevantes. Tá? Porque tem alguns conteúdos que não caem, raramente caem, né? Tá certo? Mas tudo que é relevante a gente está trazendo aqui, pode ter certeza. Então vamos lá. Vamos aqui de sexta questão. Temos assim, a alternativa em que o pronome relativo que, essa questão é muito top das galáxias. Certo? Todo pronome relativo tem função sintática. Certo? Todo pronome relativo tem função sintática. Quando se trata do que, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre isolar a oração do que. Tá? Sempre isolar. Primeira coisa, isolar a oração do que. Certo? Ele quer um que funcione como predicativo. Fala, meu Deus. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos sempre isolar a oração do que. Tá? A gente vai fazer isso, ó. O remédio de que preciso é caro. A casa que eu comprei é baixa. Fazendo isso, a gente vai trabalhar dentro da oração. A cena a que assisti fica muito mais fácil, tá? Foi horrível. A caneta que está comigo é minha. Pronto. Vamos grifar agora aqui para ficar mais visual. Que tu és. De que preciso. Que eu comprei. A que assisti. Que está comigo. Ok. Certo? Olha só. O que, pronome relativo, inicia oração subordinada adjetiva. Então, todas essas orações grifadas são orações subordinadas adjetivas. Tá? Orações subordinadas adjetivas. O que não é grifado é a oração principal. Tá? Oração principal. Detalhe importante. Todo pronome relativo se refere ao termo anterior a ele. Ok? Todo pronome relativo, vou pegar agora a caneta azul, se refere ao termo anterior a ele. O referente do pronome relativo é sempre o termo anterior a ele. Isso é importante? É. Porque a gente vai pegar o termo anterior a ele e colocar em cima do que? E a função que o termo anterior teria no lugar do que é a função do que? Função sintática. Tá? Função sintática. Então, ó, és o que tu és. Agora, um detalhe importante que pouca gente lembra é o seguinte, ó. Ó, às vezes, é igual a aquele ou aquilo. Os é igual, pode ser igual a aqueles. Anote isso aí. Os pode ser igual a aqueles. O a ou as pode ser igual a aquela ou aquelas. Certo? O que é isso aqui? Pronome demonstrativo. Certo? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Isso aqui é muito importante. Muita gente acha que é artigo, mas não é artigo. Agora, eu vou colocar uma observação em vermelho e vou pedir para você anotar. Ó, observação, aproveitando os espaços aqui, tá? Anote aí, por gentileza. Todo que, certo? Depois de pronome demonstrativo é pronome
relativo. Todo que depois de pronome demonstrativo é pronome relativo. Certo? Isso quer dizer o quê? Que na letra A nós temos assim, és aquilo. És aquilo. Esse O é aquilo, é um pronome demonstrativo. Mas eu já sei que o que é pronome relativo, tá? Aqui é só para um outro contexto. Que a própria questão já diz que o que é pronome relativo. Agora, esse que está retomando o quê? Está retomando aquilo. Se eu pegar esse Ozinho aqui e colocar no lugar do que, a gente vai ter, ó. Vamos reescrever essa frase. Reescrevendo eu teria, tu és aquilo. Tu és aquilo. Tá? Para que serve um pronome relativo? Pronome relativo é aquele termo que liga duas orações, substituindo na segunda um termo que já apareceu na primeira. Eu digo assim, ó, conheço o aluno estuda? Ninguém vai falar assim, né? Ninguém vai escrever assim, conheço o aluno estuda. Mas eu uso um que, pronome relativo, e tenho, conheço o aluno que estuda. Tá? O que vai ficar do lado do termo que ele substitui. Concorda? Ó, conheço o aluno estuda. Conheço o aluno que estuda. Então, o que sempre fica do lado do nome que ele substitui. E na letra A, o que está substituindo o pronome o, que é demonstrativo, que é igual a aquilo. Então, eu posso ter aqui duas orações. És aquilo. Tu és aquilo. Né? Tu és aquilo. Deixa eu colocar exatamente aqui para você entender. Ó, trocando o O por és. O O por aquilo. És aquilo. És aquilo. Qual o sujeito? Tu. Tu. Aí depois, tu és aquilo. Tu és aquilo. Ok? Então, tem esse termo que se repete, ó. Só que ali é um O, né? Não faz diferença. É a mesma classe gramatical. Mesma classe gramatical. Aí eu tenho o seguinte, és aquilo, tu és aquilo. Eu vou apagar aqui embaixo. Dá 3 segundos para você fazer um print aí, tá? Que eu vou apagar aqui esse azul, tá? O que está em azul, ok? 1, 2, 3, né? Pronto. Apagar aqui, ó. Certo? Para você entender bem como é que acontece isso. Que essa questão o pessoal achou muito difícil. Ó, és aquilo, tu és aquilo. Se a gente for juntar tudo isso aqui no mesmo período, eu vou usar o pronome relativo que, certo? Vou usar o pronome relativo que, e ele vai ficar do nome, do lado do nome que ele substitui. Então a gente vai ter assim, ó, és aquilo que tu és. Concorda? Ficou bem mais fácil agora? Aqui, ó, vou pegar agora o azul. És aquilo, isso aqui é um predicativo do sujeito. Tu és aquilo, predicativo do sujeito. És aquilo que tu és, o tu é o sujeito, és verbo de ligação e o que, predicativo desse sujeito. Ok? Então, letra A, temos a nossa resposta. Nem tinha como ser diferente aqui, certo? Porque todos os verbos dessa frase aqui são de ligação. Então, meu primeiro olhar seria focar na letra A. Tá? Meu primeiro interesse seria, de fato, a letra A, porque os dois verbos da frase são de ligação. E onde a gente vai ter mais chance de encontrar predicativo? Com verbo de ligação. Não que apareça só com verbo de ligação, mas geralmente quando eu tenho um verbo de ligação, a chance de haver um predicativo na frase é muito grande. Como esse predicativo não é o pronome tu, que tu é o sujeito, tu és, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, então esse que é o predicativo, tá? Porque ele substitui um termo que, se tivesse aí, seria predicativo. Na letra A nós temos, ó, olha só, olha para o verbo, quem precisa, precisa de. Então esse que é o objeto indireto. É como se eu dissesse, o remédio é caro, preciso do remédio. Tem um remédio de que preciso. O verbo comprar é transitivo direto. Então esse que é o objeto direto.
Então aqui, ó, objeto indireto, objeto direto, tá? Verbo transitivo indireto, ó. Quem assiste, assiste a, objeto indireto. E aqui, a caneta que está contigo. Quem está? A caneta, certo? Então aqui é o sujeito do verbo estar. Sujeito do verbo estar, certo? A caneta é minha. A caneta está contigo. Então, na letra B de bola, o que? O que é objeto indireto de precisar. Na letra C, o que é objeto direto de comprar. Na letra D, o que é objeto indireto de assistir. Na letra E, o que é sujeito do verbo estar. E na letra A, nós temos o predicativo. Tá? Temos o predicativo. És o que tu és. Se eu disser assim, ó, sou o que és. Sou aquilo, tu és aquilo. Predicativo do sujeito também. Tá? Ok? Questãozinha boa, né? Se a gente começasse de baixo para cima, a gente acharia a resposta muito fácil. Começando de cima é que começa a gerar dúvida. Tá? Deixa eu abrir aqui o nosso chat, né? Ver como é que você está. Ver se está tudo bem, né? Beleza? Acertaram aí? Letra A. Muita gente boa e foi de letra A, né? Beleza. Cadê? Certo? Essa ansiedade está lá em cima, rapaz. Eu sei o que é isso. Gerenciar as emoções não é fácil, viu? Mas tem que saber que é preciso, né, conter a ansiedade de alguma forma. Porque senão a gente às vezes desespera um pouco, né? E não há motivo para tanto, né? Certo? Geralmente, quanto mais você se esforça, mais ansioso você fica, né? Tem um pessoal aí que ajuda, né, a gente a gerenciar essas emoções. Beleza, Luan? Tranquilo. Letra A ou letra E, né? Letra A, certo? Então, que pronome relativo? Função de predicativo. Olha o verbo da frase. Se o verbo é de ligação, já começa aí, tá? A gente já começa olhando aí. Bacana? Acertou aí, ó. Turma boa. Tem uns que acertaram, mandaram ver mesmo, né? Essa foi um mel, né? Que coisa boa, né? Vamos para a próxima, certo? Vamos para a próxima. Ambição é o nome. Tem que ter ambição, meu brother. Né? Muita gente não tem ambição na vida, rapaz. Deixa a vida me levar. É só uma música, né? Certo? Quem fez essa música não deixa a vida levar, pode ter certeza. E quem canta também não deixa a vida levar, né? É só uma música. Kennedy Ribeiro, boa tarde, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Tem material para baixar, hein? Aproveita aí. Quem errou já paga 10. É isso aí, Luan, 10 flexões, ó. Certo? Predicativo é sempre em relação ao sujeito? Não, Águia. Predicativo pode ser também em relação ao objeto, tá? Por exemplo, né, um exemplo que eu já tinha dado há pouco. Considero você inteligente. Considero-a inteligente. Então, predicativo é uma qualidade que a gente atribui ou ao sujeito ou ao objeto. Bacana? Beleza? Vamos que vamos. Vamos mudar de assunto agora. Agora é concordância. Tá? Concordância nominal e verbal. Estamos indo aí para a última meia hora. Certo? Concordância verbal e nominal. Aqui nós temos o seguinte, ó. Coloquei algumas questões de concordância nominal que já foram cobradas, elas se parecem muito uma com a outra. Para a gente pegar aqui o padrão, certo? O item que se efetua a concordância nominal incorretamente, tá? Incorretamente. Vamos grifar isso aqui, senão a gente acha que é corretamente, aí perde uma questão fácil. Se bem que essa aqui não é tão fácil não. Vou mentir para você não, tá? Vamos lá, caneta, pegar a caneta vermelha. Incorretamente. Pessoal, nós temos aqui concordância nominal. Vai acontecer o seguinte, ó. Você tem substantivos mais adjetivo. Substantivos mais adjetivo. Vai acontecer o quê, ó?
a concordância é com um termo mais próximo ou no plural, certo? Esse plural pode ser masculino ou feminino. Quando é que o plural é feminino? Quando todos os elementos são femininos. Quando é que o plural é masculino? Quando só um substantivo é masculino. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então o que eu sugiro a você? Que faça o seguinte, ó, descanso, masculino, tarefa, feminino. Que aí você não se perde, tá? Descanso, masculino, tarefas, feminino, obrigatório, descanso e tarefa. Aqui deu uma mudadinha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos grifar os adjetivos. Tá? Obrigatórios, obrigatórias, grifar os adjetivos, ó. Pronto. Fica mais fácil, né? Aí a gente vai observar o gênero, porque isso vai contar muito. Descanso, masculino, tarefa, feminino. Tarefas, feminino, descanso, masculino, feminino, masculino. Pronto, isso aqui já me deu uma luz, né? Vamos começar sempre da seguinte maneira, ó. O adjetivo vindo depois, certo? Porque o que cai mais para essa SpaceX é essa regra, o adjetivo depois de substantivos. Adjetivo depois de substantivos. O que eu acabei de colocar aqui é para essa sequência, substantivos mais adjetivo. Isso vale para a letra A, para a letra B e para a letra D de dado, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Descanso e tarefa obrigatórios. Tá correto, né? Descanso e tarefa obrigatórios. Vai plural, porque concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Certo? Letra B. Descanso e tarefas obrigatórias. Concorda com o mais próximo. Tarefas obrigatórias. Correto. Certo? Letra C. Prof, quando vem antes? Quando vem antes, geralmente concorda com o mais próximo. Ó. Obrigatório descanso. Então, isso aqui também está correto. Aqui também, ó, obrigatórias tarefas. Concorda com o mais próximo, quando vem antes. O que vai pegar é isso aqui, ó. É essa sequência aqui, tá? Quando primeiro vem os substantivos, depois vem o adjetivo. É isso aqui que pode causar dúvida. Aí eu vou ter a concordância com o termo mais próximo ou no plural. Agora, olha a letra D, né? Pelo que deu para ver aqui, então a nossa letra D é a resposta. Eu não posso ter esse plural no feminino, obrigatórias, porque um deles é masculino, certo? A gente só vai ter esse plural no feminino se os dois elementos forem feminino ou mais próximo for feminino plural. Mas aqui nós temos um termo mais próximo, masculino singular, que é descanso. Tá? Então, não tem como ser obrigatórios aí nem que a gente quisesse. Tá certo? Então, vamos ficar atentos, porque esse tipo de questão cai muito, né? E para tentar entender mais ainda, reforçando, eu coloquei outra já na sequência, ó, tá? Para a gente ir nessa mesma pegada, ok? Olha aí. Vamos lá. Cadê? Foram de D, né? Marcaram D aí na anterior, D, letra E, letra D, foi de D, né? Pronto. Para quem errou, tá? Tem outra chance aqui, beleza? Turma boa aqui, turma empolgada, dê valor, viu? Que é combatente. Combatente tem que ser empolgado, rapaz, né? Olha só. Soldado promovido. Olha aí, Tainá. Vamos que vamos, ó. Mesmo princípio, ó. Faça o seguinte, grifa logo o adjetivo, tá? Grifo adjetivo, devastadores. Devastadores. Ah, essa questão foi melhor ainda, ó, porque o adjetivo vem só depois. Então vamos relembrar aqui, tá? O que eu coloquei no slide anterior. Você tem substantivos mais adjetivo. O que acontece? O adjetivo concorda com o termo mais próximo ou vai para o plural. Ok?
Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos colocar aqui masculino e feminino. O machado, a foice. Masculino, 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 masculino. Essa questão ficou muito fácil. Olha aí. Masculino do lado esquerdo, feminino do lado direito, adjetivo depois. Olha a anterior como deu uma bagunça. Né? Essa aqui foi mais complexa. Não difícil, mas mais complexa. Essa aqui ficou molezinha. Concorda com o mais próximo, vai para o plural. Dá uma olhadinha aí. Vê o que você marca. Certo? Vamos acertar. Concordância nominal e verbal. A turma boa tá indo aqui de D, né? Parece que é D. Muito obrigado, tá? Muito bom. Muito bom estar com vocês, ser útil a vocês, certo? Concorda com o mais próximo ou vai para o plural? Letra D, muito bom, né? Ele quer o quê? Ó, a incorreta, de novo, ó. Na questão anterior, ó, queria um incorreto, né? Aqui também está pedindo incorreto. É sempre bom ver o que está pedindo, que é o incorreto. Belezinha, turma boa. Aqui está então, letra D, né? Ó, devastadores. Pode, tá? Porque um dos elementos é masculino, né? Um dos elementos é masculino. Aqui concorda com plural, mas não é com mais próximo, né? É com plural. Aqui também na letra B, com plural. Na letra C, com plural. Concorda com plural. Já a letra D não pode ser devastadoras, a menos que fosse foices. Tá? Aqui tá errado. Foice devastadora. Concorda com o mais próximo. Prontinho. Exatamente. Letra D, né? Conforme vocês disseram aí. Tá, ok? Tem mais outra aí, ó. Pronto. Agora a gente fugiu desse padrão. Então já sabe, ó. Quando tem adjetivo depois de substantivos, esse adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural? Se os elementos são de gênero diferente, o plural é no masculino. Ok? Vamos ver como é que nós estamos aqui? Devastadora, né? Sou muito ansioso querendo fazer paz, né? Se eu tivesse aqui como filmar, eu ia fazer flexão com vocês, né? E aí a gente ia postar aí, né? Mas se eu me abaixar aqui para fazer flexão, pela altura da câmera, aí não vai aparecer, tá certo? Mas um dia que a gente estiver num evento aí lá no próprio Alfacom, no Paraná, a gente vai fazer as flexões aí e dedicar a vocês, beleza? Mas quem quiser fazer logo 15 aí, ó, 20, ó, já faz que já dá aquela potencializada, pode ter certeza. Turminha boa, olha essa questão aí, tá? Questão 9, tá? Questão 9. Aqui tem várias situações. A alternativa que apresenta erro, né? Vamos logo grifar isso aqui, porque às vezes eu já passei dificuldade porque eu achava que era a certa e estava pedindo a errada. Sempre bom grifar, a gente fica seguro. A alternativa que apresenta erro de concordância nominal é... Vamos lá. Foi ele mesmo que disse essa calúnia, né? A alternativa que apresenta erro de concordância nominal. Foi ele mesmo que uma certidão e uma cópia seguem anexas. O chefe quer instruções o mais possível concretas. Esta frase está meio esquisita. Meia arroba de carne é suficiente. Tá? Foi ele mesmo que disse essa calúnia. Eu acho que essa questão aqui era para ser ela. Tá? Ó, vamos começar aqui de baixo, que apresenta erro. Que parece que do jeito que está aqui não está errado não. Tá, ó, meia arroba de carne é suficiente. Isso aqui está correto. Meia é metade. Tá? Esse meia aqui é um numeral. E o numeral, concordo, o numeral flexiona. Certo? Ok? Numeral flexiona. Então isso aqui está correto. Letra D. Certo? Esta frase está meio esquisita. Ok, meio está correto. Esse meio aqui é um advérbio. Vai anotando aí, advérbio. É igual a um tanto
ou um pouco, tá? Um tanto e um pouco. Quando o meio é igual a um tanto ou um pouco, certo? O que acontece? É invariável. 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 Invariável quer dizer o quê? Só existe assim, tá? Por exemplo, ela disse que estava meio cansada e não meia cansada, certo? Então, esse meio igual a um tanto, um pouco. Ela estava meio esquisita, isso aqui tá certo. Então, ele quer o erro, né? Ó. O chefe quer instruções o mais possível. Pessoal, isso aqui não use a lógica aqui, tá? Use a gramática, porque pela lógica aqui, isso aqui pode parecer um pouco mais complexo. Quando você tem o adjetivo possível, ele concorda com o artigo, ó, certo? Possível concorda com o artigo, tá? É só decorar. Possível, ó, o possível, os possíveis. Eram garotas o mais possível belas, certo? Eram rapazes o mais possível fortes, o mais possível inteligentes, o mais possível belos. Okay? Então, quando eu tenho o possível, nessa situação, o mais possível, a mais possível, os mais possíveis, a gente vai associar o possível com o número do artigo. Então, isso aqui está certo. Ó. Tá? Se for tentar entender, eu acho que não tem muita lógica, não. Mas, pegar a construção gramatical, o possível. Você vai olhar só para isso, tá? Ok? Na letra B, uma certidão e uma cópia seguem anexas. Anexo concorda com o termo a que se refere. Né? Feminino, certidão. Feminino. Cópia, feminino. Certo? Então a resposta é essa aqui. Ó. Foi ele mesmo que disse essa calúnia. Foi ele mesmo. Foi o seguinte. É ela. Foi ela mesmo. Então o erro está aqui. Ó. Vamos só corrigir o pronome aqui. Que ela, o pronome é ela, tá? Aí aqui é mesma. Mesmo e próprio. Mesmo e próprio concordam com o nome a que se referem, tá? Entendi agora por que eu não estava achando a resposta. Porque não é ele, é ela, tá? Foi ela mesma. Então vamos fazer essa retificaçãozinha. No caso, eu mudo só o ele para ela, tá? Mudo só de ele para ela. Quando eu digitei aqui, eu coloquei ele em vez de ela, aí a questão ficou certa, tá bom? Ó, foi ele mesmo, foi ela mesma. Foi ele próprio, foi ela própria, tá bom? Mesmo e próprio são pronomes demonstrativos, concordam com o nome a que se referem, tá ok? Então, ó, foi ele mesmo, foi ela mesma. Então, nossa resposta aí vai ser letra A. É só trocar ele por ela, tá bom? E aí, quando a questão trouxesse mesmo ao lado de ele, mesmo ao lado de ela, aí eu já sei que tem que concordar. Isso vale para o próprio também. Ele próprio, ela própria. Eles próprios, elas próprias. Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos, elas mesmas. Ok? E aí deu bem certinho, tá? Cadê a turma boa aí? Né? Na verdade, anulada só aqui, né? Só trocar o ele por ela, lá estava certinho, tá bom? Beleza? Vamos nós, vamos para mais uma, né? Que aqui tem muita coisa boa. Olha aí, olha o anexo aí de novo, ó. Como essa palavrinha aí aparece, né? Essa é a nossa questão 10. A única frase que está com a concordância nominal correta. Então vamos lá, ó. Correta, certo? As fotocópias seguem anexo. Anexo concorda com o nome a que se refere. Fotocópias anexas. Concorda com o nome a que se refere. Tá? Foi ela mesma, ó. Olha só. Olha a questão anterior. Foi ela mesma. Como a banca repete, ó. Tá? Como a banca repete, certo? Foi ela mesma. Que é a correta, né? Então, isso aqui tá falso. Que é a correta. Ela disse muito obrigada. Certo? Ela diz obrigada. Ele diz obrigado. Eles dizem obrigados. Elas dizem obrigadas.
Olha aí que legal. Que chique. Então, C tá falso. Alerta é advérbio, não varia, tá? Então, tá aqui a nossa resposta. Os guardas ficaram alerta. Alerta aqui, ó, é um advérbio de modo. É o modo como os guardas ficaram. Minha mãe andou meio adoentada. Só a metade, né? Adoentada, né? Meio, já vimos na questão anterior, ó. Meio advérbio na letra D, ó. Certo? Olha só como se repete. Tá? Meio, quando é igual a um tanto, um pouco, é advérbio, não varia. Tá? Estou meio enfadada, diz ela. Estou meio cansada, diz ela. Não meio. Meio é só a metade, né? Mas na mulher meia cansada, né? Malhou só a perna, tá cansado da cintura para baixo. Ou da cintura para cima, né? Não sei. Tá bom? Então, tá errado. É meio. Então, letra E é falsa. Questão 10, resposta, letra D. Ok? Agora, ó, estamos avançando. Certo? Agora, né? Questão 11. Como é que estamos aqui no chat, turminha boa? Né? Cadê? Quero ver vocês se encontrando aí. Já, lá na SpaceX, já pensou na ESA? Já pensou a ESA, SpaceX, virar ponto de encontro de ex-aluno do AlphaCom? Oh, que maravilha, né? Que maravilha, né? Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Bom? Tá? Qualquer dúvida aí, ó, manda no chat. Tentem o que puderem, certo? Os dois concursos são excelentes, tá bom? Cadê? Sinto que a letra D, letra E, tá? Natan, vamos agora para a questão 11, certo? Vamos para a questão 11. Beleza, então vamos lá. Ó, concordância de novo, concordância na B. Tem mais duas de concordância, esta e mais uma. Vamos lá. É a única alternativa com a concordância correta. Então a gente vai marcar aqui, ó, correta. Certo? O fato é que houveram... Eita! Pessoal, isso aqui é básico, hein? O verbo haver, no valor de existir, não tem plural, tá? Verbo haver, no valor de existir, não tem plural, tá? Ok? Prof, responde. Cristina, qual era a pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta anterior? Estou acompanhando aqui no chat. Né? Cadê? Ou é a questão que a gente está resolvendo agora, tá? Luan, fala para a banca colocar as 15 questões na prova da SpaceX. Olha, vamos falar, viu? Se tivesse esse moral todo, né? Nessa autoridade toda, certo? Seria bom demais. Não seria, foi ele mesmo. Disse essa calúnia. Cristina, prof, não seria, foi ele mesmo quem disse essa calúnia. Pois é, como a questão está pedindo o correto, né? O incorreto, no caso, ó, vamos voltar aqui. Certo? No caso, foi ele mesmo, então estaria correto. Tá? É para ser ela. Aí foi ela mesmo, aí estaria errado. Tá? Beleza, Cristina? Porque o mesmo, ele concorda. Eu mesmo, ela mesma. Certo? Então, foi ele mesmo quem disse, estaria correto. Tá bom? Pronto, espero ter respondido aí. Depois eu retifico, tá certo? Esse detalhezinho. Ó, o verbo haver, voltando agora para a questão 11, né? O verbo haver, no valor de existir, nunca tem plural. O fato é que houve. Por que não tem plural? Porque ele faz parte de uma oração sem sujeito. Faz parte de uma oração sem sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Tá? Eu tenho que me ligar nisso aí. O verbo concorda com o sujeito em número de pessoa. Então, não tem sujeito, não tem plural. Letra A está falsa. Né? Letra B. Vamos colocar aqui, ó. No seu relógio já é 4 horas. Não, filho, já são. Tá? Ó, o verbo ser, quando indica hora, data, distância, ele concorda com o número. Certo? O verbo ser, na indicação de hora, data e distância. Eu tenho que observar o seguinte. O numeral é igual ou maior do que 2, então o verbo vai para o plural. Ó, já são 16 horas.
já são 16 e 25. Tá? Já é 16 e 25? Não. Hoje são 8. Ok. Hoje é 8? Não. Tá? Nas indicações de hora, data e distância, o verbo ser concorda com o numeral. E quando o numeral é igual ou maior do que 2, o verbo vai para o plural. Ok? Agora, já é 1h59 ou já são 1h59? E aí? Já é 1h59 ou já são 1h59? Já é, porque 1h59 ainda é abaixo de 2, ok? Fica a dica. Letra C. Pesa 2 kg, meia barra deste doce. Qual é o sujeito? Sujeito é... Só perguntar o verbo que ou quem, tá? Só perguntar o verbo que ou quem. Por exemplo, o que pesa? O que pesa? Meia barra deste doce. Então, isso aqui é o sujeito. Ó. Tá? Pesa. Meia barra deste doce pesa. Certo? Então, isso aqui está certo. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Foi eu. Não, foi eu não. Fui eu, tá? Nunca existe foi eu, tá? É eu fui. Eu fui, fui eu, tá? Fui eu. Aí o seguinte, ó. Quando eu tenho quem, o verbo concorda com quem ou com o termo antecedente. Aqui eu tenho duas opções de concordância. Quando eu tenho na frase o pronome relativo quem, a gente tem duas opções de concordância. Fui eu quem fez, fui eu quem fiz. Mas tem que ser fui e não foi eu. Foi eu. Inverta. Eu fui. Tá certo? Então o erro aqui é somente o foi. Letra E. Então letra D tá falsa. Letra E deve ter morrido mais de 20. Ó, mais de 20 pessoas morreram. Mais de 20 pessoas devem ter morrido. Certo? Ok? Belezinha? Então, 11ª questão aí. Letra C. Né? Como é que tá aí, combatente? Luan, eu comi um trem de frango aqui, tô morrendo. Rapaz, bolinho já arrego, hein, combatente? É isso aí. Vai dar certo, tá? Olha aí, acontece, né? Das melhores famílias, hein, meu patrão? Vamos lá, vamos à questão 12. Olha só. Assinar a frase incorreta. Vamos grifar de novo aqui, ó. Quanto à concordância verbal. Incorreto. Fui eu, tá certo, né? Até aqui, ó. Eu fui, fui eu. Quando a gente tem o que, pronome relativo o que, o verbo concorda com o antecedente ou com o próprio, ou com o termo anterior, com o próprio eu aqui. Certo? Então, isso aqui está correto. Letra B. Não hão de faltar motivos. Motivos. Não hão de faltar, não faltarão. Que expliquem. Esse que retoma motivos. E vai ser sujeito de explicar. Então, está correto. Não hão de faltar motivos que expliquem suas atitudes. Então, está correto. Não serve de resposta, né? A gente quer o incorreto. No fundo do vale viam-se vultos de animais. O que se viam? Vultos de animais, ó. Isso aqui é o sujeito. Sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Tá aqui, ó. O verbo concorda com o sujeito. O que se viam? Vultos de animais. Plural, verbo no plural. Na voz passiva analítica teremos vultos de animais eram vistos. Viam-se vultos de animais. Tá? Ok? Na sequência, hoje faz 2 anos que os alunos se foram. Verbo fazer, indicando o tempo, não temporal. Os alunos se foram. Sujeito de foram, os alunos. Ok? Então, resposta, letra E. Olha só que interessante. Qual de nós sabe? Quando você tem isso aqui, ó, pronome interrogativo mais pronome pessoal, que é isso que acontece, né? O verbo sempre concorda com o primeiro. Só concorda com o segundo se o primeiro estiver no plural. Prof, entendi não. Vamos lá. Pronome interrogativo mais pronome pessoal. O
que nós temos aqui, ó? Qual de nós sabe? Tá? Isso aqui está errado de qualquer jeito, porque nem concorda com o qual, nem concorda com o nós. Qual de nós sabe? Agora, se o primeiro pronome estivesse no plural, aí a gente teria assim, ó. Quais de nós sabem? Concordando com o primeiro ou concordando com o segundo. Quais de nós sabemos? Então, estou lhe dando aqui todas as opções. Ó. Quando eu tenho pronome interrogativo mais pronome pessoal, o verbo sempre concorda com o primeiro pronome. Só concordará com o segundo se o primeiro estiver no plural. Mas a letra E está totalmente aí equivocada. Tá certo? Belezinha? Turminha boa, né? A gente vai parar por aqui, tá certo? Tem um material, tem 3 questões aí, né, com gabarito. Tá certo? A gente vai continuar semana que vem, tá? E aí eu aguardo você, tá certo? Nos acompanhe nas redes sociais, professor Volney. É um prazer receber vocês. Obrigado aí pela companhia, tá? Obrigado aos nossos monitores, tá? Deixa eu ver aqui as últimas mensagens de vocês, tá? Estamos finalizando, tá? Agradeço aí, muito boa participação de vocês, tá? Acredito que foi válido, né? Foi muito proveitoso, tá certo? Marcos Aurélio, boa tarde, meu querido. Bom reencontrá-lo aí, tá certo? E logo, logo a gente se encontra de novo aí, se Deus quiser, aqui no canal do YouTube do AlphaCom. Valeu, turminha boa, né? Espero que vocês, tendo dúvida aí, podem procurar a gente nas redes sociais. Forte abraço, obrigado também aos nossos monitores e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. A gente tem a nossa forma mais exclusiva no Brasil. Aqui, ninguém consegue fazer igual. Todos os cursos da área disponível. Por exemplo, o que é área? Aqui, você vai ter o Sou Mais Policial, que é a caixa aqui que o... Essa caixa que tá aqui. Ele vai mostrar o que tem dentro aqui. E nessa caixa azul, você tem... É dividido em Sou Mais Militares e você tem o chamado Sou Mais Carreiras, que você tem as demais carreiras ali. E no Sou Mais você tem